meus queridos, mais uma vez o Senhor renovou sua misericórdia nesse dia. Nós estamos juntos de novo para compartilhar a palavra que Ele tem colocado no meu coração. Olha só, nós estamos numa série falando sobre batalha espiritual. E a semana passada nós vimos que nós podemos dar vantagem ao nosso inimigo nessa guerra. E é algo que nós precisamos de estar espertos para que a gente não facilite a vitória do nosso inimigo sobre nós. Também falamos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, mas a ação do diabo também é paralisar ministérios. E muitos ministérios se quebraram porque provavelmente não observaram esse texto de 2 Coríntios que nós lemos a semana passada, 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11, e no versículo 11 diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. E nesse texto a palavra nos ensina que quando nós não perdoamos o nosso irmão, quando nós entramos na guerra com o coração cheio de mágoa, crendo que o nosso inimigo é o nosso irmão, automaticamente nos aliamos ao nosso inimigo e damos vantagem a ele nessa guerra. Deus tem nos animado a trabalhar a questão do perdão com um coração disposto verdadeiramente a perdoar, permitindo que o Espírito Santo faça um milagre em nós e nos traga liberação. Ele não está preocupado se eu sou capaz de perdoar. Ele quer saber se eu tenho disposição de perdoar. Então é necessário que a gente se autoavalie para ver se eu tenho trabalhado o meu coração de um jeito que, ao invés de ganhar essa guerra, dou vantagem ao meu adversário. Agora, para que a gente entenda isso mais, a dimensão dessa guerra, nós precisamos saber qual é a ideia do diabo. Quando esse versículo fala no final assim, pois não ignoramos as suas intenções, nós precisamos observar se nós realmente não ignoramos. No versículo 10 do capítulo 10 de João, a Bíblia diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o desejo do coração de Deus é que nós tenhamos uma vida abundante. Mas nós, se queremos verdadeiramente ter uma vida abundante, precisamos compreender as intenções do diabo, como é que ele atua. A ferramenta mais usada por ele, com uma habilidade enorme, chama-se mentira. E como é que ele utiliza a mentira? Ele é muito sutil. A Bíblia fala muito mais vezes, não do poder do diabo, mas da sua sutileza, da sua capacidade de delicadamente construir situações para me enganar. E eu, curiosamente, entrei no Google uma certa ocasião, estudando sobre batalha espiritual, para entender o que significa sutileza. E vi uma imagem que me chamou muita atenção. Uma flor com uma pontinha, uma outra flor aqui embaixo e uma gotinha de água caía na pontinha da outra pétalazinha da outra flor. E é com essa delicadeza, com essa precisão cirúrgica que o diabo trabalha para inserir no coração do povo de Deus as mentiras que ele estabelece. Você passa por uma situação de um trauma, de um desgaste, e aquilo causa dor, que é o natural. Mas, depois que o tempo passa, você muitas vezes carrega essa dor pela vida, dizendo que a causa dela é aquela situação que você viveu. Quando alguém é ferido num determinado momento, há uma quantidade real de dor. Mas quando isso se estende, essa dor continua por 1 ano, 10 anos, 20 anos, e ela sempre é apontada como a causa da sua dor, isso não é verdade. Naquela ocasião, o diabo estabeleceu uma mentira que você passou a crer naquela mentira. E a dor de hoje não é a dor daquela época, é a dor em cima da mentira que você passou a crer. E é aí onde a gente se dá mal. Aconteceu isso com Eva, ela sutilmente foi enganada. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Ele planta uma mentira, a gente absorve como verdade
e isso vai nos levando para longe da fonte da vida que é Jesus, e assim nos afastamos de viver a verdade da sua palavra. Quantas mentiras existem guardadas no seu coração? Por essas mentiras, o diabo tem tomado vantagem nessa guerra. Por quê? Muitas vezes você sofre uma dor com uma amiga, você é traída por ela. Aí você passa a crer que ninguém nunca mais vai ser amiga sua verdadeiramente, porque você sempre vai estar esperando uma traição. E aí o diabo toma vantagem, porque você fica aprisionado àquela mentira. É tempo de rever, de realmente escrever algo dizendo, Deus, aonde foi que eu passei a crer em algo que não é verdade, que não é a tua verdade? A gente, não sei por que razão, talvez pela convivência com outras pessoas, a gente passa a crer que amar o outro depende do amor que o outro tenha por mim. Se fosse assim na relação nossa com Deus, nós estaríamos fadadas ao inferno. Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. E é esse o padrão que eu preciso seguir. Se for no meu próprio esforço, eu não vou conseguir. Mas se eu começar a ver na perspectiva de Deus, eu vou começar a perdoar antes que alguém me peça perdão. Por quê? Porque o perdão é um espaço aberto para que a falta de perdão, para que o inimigo plante no meu coração aquilo que é mentira e me conduza a uma distância de Deus. Aí você diz, como assim, pastora? Como é que eu fico distante de Deus? Você sabe quem é o corpo de Cristo aqui na terra? É a igreja de Jesus, são seus irmãos. Quando eu me afasto do corpo de Cristo, eu me afasto de Cristo. Não existe, biblicamente, um fundamento de que se eu andar sozinha, orando e lendo a palavra, eu vou estar perto de Deus. Não é assim que funciona. A palavra diz que eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. E aí o diabo vai plantando mentiras na nossa estrada para que a gente se afaste do corpo de Cristo, o corpo que me abraça, o corpo que me consola, o corpo que me exorta, o corpo que me anima. E é dessa maneira que o inimigo de Deus entra com a sua arma letal, chamada mentira, e me deixa numa vida medíocre, pobre, vazia, vazia de Deus, porque eu não posso sentir o seu abraço, eu não posso sentir o seu amor. Então, é tempo, querido, da gente rever. Deus, quais são as mentiras que eu tenho abraçado como se fosse um tesouro? Para que a gente possa desfazer essa estratégia e essa ferramenta que muitas vezes nos deixam depressivos, angustiados, vazios de propósito. E aí, quando essas mentiras saem, a verdade de Deus se estabelece e eu começo a ter a vida plena e abundante para a qual Ele morreu e ressuscitou. Vamos mudar essa história? Vamos ganhar essa parte da batalha e vamos pisar na cabeça do diabo? Amor, o amor de Deus, sara e transforma. É tempo da gente usar essa ferramenta poderosa para sermos como o Senhor diz que somos, mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém?